Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que a família de vocês também estejam com saúde em casa, nesse período que já passou de ser quarentena, né? Aqui é a professora Camille e hoje eu farei a correção da atividade de português sobre sujeito e predicado, que foi a matéria revisada em nossa última videoaula. Nesta atividade, eu optei por diminuir a quantidade de questões, se eu não me engano eu coloquei 4 questões, porém todas elas discursivas. Por favor, não fiquem chateados comigo, mas é importante que vocês continuem escrevendo, que não percam esse hábito, até porque a disciplina é português, assim também como redação. Não tem como fazer só exercícios de marcar, só questões objetivas. São disciplinas que a leitura e também a escrita são essenciais, de extrema importância, tudo bem? Então não fiquem chateados e peço para que vocês aproveitem este período de distanciamento social para que façam a leitura de bons livros, pratiquem a escrita, não deixem de estar em contato com a leitura e a escrita, tudo bem? Então vamos começar a nossa correção. Número 1, identifique o sujeito das frases abaixo. Eu expliquei, dei uma dica para que vocês achem com facilidade o sujeito. Estão lembrados? Então, nós fazemos as perguntas quem ou o que ao verbo da frase. Na letra A, o dia está lindo. Qual é o verbo da frase? Está. Então, antes do verbo, eu faço a pergunta: o que está lindo? Como resposta, eu tenho o dia. Isso significa que o dia é o sujeito da frase. Espero que tenham acertado. Letra B. O time de futebol está formado. Nós temos uma locução verbal, está formado, então eu faço a pergunta: o que está formado? Vou destacar aqui para vocês o verbo. E aí a pergunta, nós fazemos antes, ok? Ó. Ok. Não vou ficar escrevendo não, porque farei uma bagunça danada. Então, vamos lá. O time de futebol está formado. O que está formado? O time de futebol. Então, o time de futebol é o sujeito desta frase. Letra C. A professora explicou a tarefa. Qual é o verbo da frase? Explicou. A pergunta que eu faço é: quem explicou a tarefa? A professora. Então, a professora é o sujeito desta oração. Letra D. Alegres e peraltas na sala, os garotos estão. Observem que esta frase, os termos estão invertidos. O sujeito, ele não aparece no início da frase. O verbo é a última palavra da oração. Vamos lá. Quem está alegre ou quem está peralta? Nós vamos ter como resposta os garotos. Então, os garotos é o sujeito desta frase. Lembrando que o sujeito, ele pode aparecer no início da frase, no meio e no final. Lembram disso? Que eu expliquei posição do sujeito? Quando o sujeito aparece no início da frase, assim como na letra C, a professora, assim como na letra B, o time de futebol, significa que ele está na ordem direta, que é a ordem natural dos termos. Porém, ele pode aparecer no meio e também no final da frase, como aqui na letra D, em que ele aparece no meio, quase no final, né? Isso significa que ele está na ordem inversa. Mais abaixo eu pus uma questão também sobre posição do sujeito. Vamos lá. Número 2.
Agora, identifique o predicado. Lembrando, o predicado é tudo aquilo que se informa, que se diz sobre o sujeito. O verbo sempre fica no predicado. Então, na letra A eu tenho: ciscavam despreocupadas as galinhas. Primeiramente, vamos achar o sujeito da frase, porque aí fica mais fácil descobrir o predicado. Nesta frase, o sujeito é as galinhas. O que eu digo sobre as galinhas nessa frase? Qual a informação que eu tenho sobre elas? O que elas estão fazendo? Ciscavam despreocupadas. Então, esta informação é o predicado. Ciscavam despreocupadas. Opa. Ok? Na letra B, eu pus a mesma frase. Porém, em uma, o sujeito aparece, como eu falei ainda há pouco, na ordem inversa, que é na letra A, né? O sujeito aparece aqui no final, as galinhas. E agora, o sujeito aparece na ordem direta, que é quando ele aparece no início, antes do predicado. Então, letra B, as galinhas ciscavam despreocupadas. O predicado será o mesmo, ciscavam despreocupadas. Ok? Aqui eu só inverti a posição do sujeito. Porém, a frase é a mesma, tanto na letra A quanto na letra B. Letra C. Arroz e feijão não saíam de nossos pratos. Sujeito, arroz e feijão. O que eu estou falando sobre arroz e feijão? Não saíam de nossos pratos. Então, não saíam de nossos pratos é a informação que eu tenho sobre o sujeito. É o predicado. Letra D. A mãe levantou-se aborrecida. A mãe é o sujeito da frase. Qual é a informação? O que eu estou dizendo sobre a mãe? Levantou-se aborrecida. Então, levantou-se aborrecida é o predicado. Reparem que todas as respostas que eu coloquei no número 2, que faz parte do predicado, nós aqui estamos identificando o predicado, a informação que se tem sobre o sujeito, o verbo se encontra lá, ó. Ciscavam, saíam e levantou. Tudo bem? Agora vamos passar para o número 3. Já estamos acabando. Nas questões número 1 e 2, há orações em que o sujeito encontra-se na ordem inversa. Escreva-as abaixo. Primeiro vamos ao número 1. No número 1, dentre as 4 alternativas, qual é aquela em que o sujeito encontra-se na ordem inversa? Ou seja, em que o sujeito está no meio ou no final da frase? É a letra A? Não, porque o sujeito está no início, o dia. É a letra B? Também não, o sujeito está aqui, ó, o time de futebol, no início da frase. É a letra C? Também não. A professora, sujeito antes do predicado. Então, aqui nós temos como resposta a letra D. Alegres e peraltas na sala, os garotos estão. Então, no número 1, a frase em que o sujeito aparece na ordem inversa é a letra D. Vamos colocar lá. Então, ó, número 1. Vamos reescrevê-la. Alegres e peraltas. Deixa eu voltar para ver como é. Opa.
Na sala os garotos estão. Agora vamos ao número 2, porque na questão está pedindo número 1 e número 2. No número 1 nós já encontramos, é a frase de letra D. Quem quiser pode até colocar aqui, ó, letra D. Agora vamos voltar ao número 2 e ver em qual das orações o sujeito está na ordem inversa. Letra A. Se escavam despreocupadas as galinhas. Opa, é nesta questão. Por quê? As galinhas, que é o sujeito da frase, está após o predicado, está no final da frase. Isso significa que o sujeito está na ordem inversa. Então, no número 2, letra A, se escavam despreocupadas as galinhas. Ok? Muito bem. E, por último, número 4, escreva o sujeito do primeiro quadrinho. A alegria é contagiosa. Para achar o sujeito, vamos perguntar o verbo. O que é contagiosa? O verbo da frase é, que vem do verbo ser. O que é contagiosa? A alegria. Muito bem. Então, a atividade é somente essa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar recado na plataforma. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.